Durante a minha vida, o meu maior gargalo no cuidado com a saúde mental foi encontrar onde me basear. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha dificuldade de encontrar referências onde eu pudesse seguir para saber que eu tô indo pelo caminho certo. Então, quando eu tava depressiva, eu procurava como sair de um episódio depressivo ou como lidar com um episódio depressivo, o que fazer em um episódio depressivo. E eu não encontrava pessoas criando conteúdo genuíno sobre isso. E o que eu quero dizer com conteúdo genuíno? Uma pessoa que cria um conteúdo querendo ser uma amiga, não querendo te vender alguma coisa, não querendo vender uma vida ideal. Ela só quer que você fique bem. E eu criei esse canal com a intenção de ser o que eu não encontrei quando eu precisei de referências. Ser uma amiga. Ser uma pessoa com quem você pode conversar sem ter medo de ser julgada. Uma pessoa com quem você pode pedir conselhos, que essa pessoa ela vai te ouvir sem te julgar e vai te aconselhar de acordo com as experiências dela da melhor forma que ela encontrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu assumi a identidade de ser a sua amiga. E esse canal, ele não vai ser pra me deixar famosa, pra me dar reconhecimento. Ele vai ser pra ajudar pessoas que, assim como eu, têm dificuldades e precisam encontrar um lugar verdadeiro pra ser quem elas são. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência nos últimos dias e aconselhar sobre como lidar com dias difíceis. Nas últimas 3 semanas, eu lidei com um episódio depressivo, que foi um pouco diferente dos episódios depressivos que eu tive ao longo da minha vida, mas foi um episódio depressivo. Ele teve a desregulação química, que geralmente os episódios depressivos proporcionam, então eu tava sem disposição pra fazer nada, tava sem energia pra levantar da cama. Mas por que eu digo que ele foi diferente? Porque eu tava sempre com a mente de como eu posso melhorar, o que eu posso fazer pra sair desse episódio, o que eu posso fazer para voltar a lutar pelo meu futuro. Provavelmente você também tá com essa mentalidade porque você tá nesse vídeo, você tá me assistindo, você procurou uma forma de como sair desse limbo que você se encontra. Só que, qual que é a primeira dica que eu dou pra você? Não fique se forçando a sair do episódio, não fique se esforçando muito pra parar de lidar com aquilo. Ou não fique se esforçando tanto pra pensar, meu Deus, eu preciso sair disso, como é que eu volto pro meu futuro, como é que eu volto a fazer as minhas coisas. O primeiro passo é você sentir. Se permita sentir esse episódio como ele é. Então, sinta toda a indisposição, sinta a tristeza, sinta os pensamentos ruins, mas observe. Não fique só sentindo e se ruminando na tristeza. Observe cada pensamento e cada forma de agir que tá desencadeando com que você fique nesse episódio por mais tempo. Então, por exemplo, um padrão que eu percebi que eu pensava muito era: eu me sentia muito culpada por não estar conseguindo fazer as coisas durante o episódio depressivo. E o que eu fiz? Eu parei, observei esse sentimento e pensei, tá, eu não tô conseguindo fazer as coisas agora porque o meu cérebro está desregulado quimicamente, então ele não tem a carga que ele precisa para me dar disposição, para me dar motivação. Então é por isso que eu não estou conseguindo levantar da cama, logo não tem por que eu me sentir culpada, a culpa não é minha. Então pare para observar os seus pensamentos. Pense, observe por que você está pensando naquilo, o que engatilhou, o que te levou a pensar naquilo, o que está te levando a sentir aquilo, como é o sentimento, como ele se parece. Porque a partir do momento que você observa e você se faz presente naquele sentimento, ele não tem mais poder sobre você. Então você consegue ir para o próximo passo, que é: faça o que for preciso e o básico bem feito. O básico bem feito, quando a gente tá num episódio depressivo, ou num momento depressivo, ou tá meio deprimida, ou só um pouco triste, é você fazer o básico, sem se esforçar tanto pra fazer grandes mudanças na sua vida. Então agora não é hora de tomar decisão, agora não é hora de você fazer escolhas grandes pra sua vida, não é hora de você planejar o seu futuro. É hora de você cuidar do agora, de quem você é agora, pra que seja possível que você saia desse episódio depressivo. Então, o que eu fiz no meu episódio depressivo? Eu coloquei todos os alarmes e lembrei as pessoas que estão à minha volta, minha rede de apoio, que eu precisava tomar o meu remédio corretamente. Todos os meus remédios. Eu tomo remédio para tireoide, antidepressivo e tudo mais. E
todos esses remédios, eles se ajudam entre si para que o meu organismo funcione de forma que eu funcione também. Então, eu voltei a tomar os meus remédios corretamente, porque eu tinha parado. E eu tô me esforçando para comer nos horários certos. Por quê? Porque o corpo, ele precisa de carga biológica para que o cérebro funcione de forma correta. Como é que o seu cérebro vai funcionar se você estiver fraca, se você estiver sem nutrientes no seu corpo? Como é que você vai ter força para levantar da cama em algum momento se você está se sentindo apática por falta de comida? Então, eu me forcei a comer nos horários certos. Foi um pouco difícil, não tô dizendo que vai ser fácil, mas foi necessário para que eu saísse desse episódio depressivo. Então, eu voltei a tomar os meus remédios e voltei a comer no horário certo. Tomar sol. Gente, eu não sei explicar pra vocês o quanto é importante tomar sol. Porque o sol, ele tira aquele peso do seu corpo para que você não se sinta mais tão triste, para que você não se sinta mais tão apática, tão sem disposição, entende? Quando você toma um sol, você fica ali 20 minutinhos tomando sol, o seu corpo ele acorda. E além disso ajudar no sono, porque regula o seu ciclo circadiano, ele também te ajuda a eliminar esse sentimento de tristeza. Não se isolar. Eu sei que é difícil, gente, porque quando a gente tá sem disposição, a gente não sente energia pra socializar, não sente energia pra conversar, mas às vezes apenas você se fazer presente no seu ambiente familiar ou se fazer presente na vida dos seus amigos, conversar um pouco, jogar com alguém, sabe? Só aquilo ali já é o suficiente pra que você lembre que você não tá sozinha e que você tem apoio. Então veja a sua família, veja seus amigos. Não precisa ser muito, sabe? Ai, sair pra algum lugar todos os dias com alguém. Não precisa. Só tira ali 5 minutinhos, 10 minutinhos pra ficar com a sua família, com a sua rede de apoio, porque vai ser muito importante pra que você não estimule no cérebro a sensação de isolamento. Porque quando você se isola, você fica ali muito preso no seu mundinho e você esquece de como que é a vida lá fora. Então você vê pessoas, você interagir com alguém, faz com que você se sinta abraçada, porque o ser humano é um ser sociável. Então, a gente precisa, por mais que não pareça, a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa interagir com outras pessoas. Então, é importante que você interaja pelo menos um pouco com a sua família e amigos. E uma dica bônus, que eu confesso que eu não tive a disposição e a energia pra fazer, mas se você tiver sentindo, nem um dia na semana que seja, se você sentir que é bom pra você, que você tá se sentindo bem pra fazer isso, se movimente. Faça um alongamento, por 2 minutos que seja, o mínimo. Como eu falei, faça o mínimo bem feito. Então, 2 minutos que seja de alongamento, caminhar um pouco pela casa ou fazer uma caminhada num parque, se você estiver se sentindo mais disposto. Se movimente, porque quando você fica muito tempo parada, o seu corpo ele entra no limbo da depressão e ele não consegue sair porque ele se acostuma a ficar parado. Então, e o movimento, ele estimula áreas do cérebro que possibilitam o pensamento, que possibilitam a geração de energia. Então, você vai ter mais disposição e vai se sentir mais renovada se você se movimentar. No meu caso, não foi preciso, mas se eu tivesse me movimentado, eu acredito que eu teria saído desse episódio depressivo muito mais rápido. E, gente, não se culpem. Não fiquem se martirizando por estar em um episódio depressivo. Porque o que aconteceu no meu caso? Eu me sentia culpada por não conseguir me movimentar durante o episódio, por não conseguir fazer as minhas coisas. E isso só atrasou a minha melhora, sabe? Então lembra que não é sua culpa. Você não precisa melhorar imediatamente. Só faça as coisas, cada coisa no seu tempo. Faça o que você conseguir fazer. E esse episódio ele vai passar por si só. O cérebro ele vai se recompor sozinho. O cérebro ele vai se recompor naturalmente conforme você for seguindo esses passos que eu te dei. Então, primeiro sinta o episódio, sinta o que você tiver pra sentir, chore o que você tiver que chorar, mas depois comece a fazer o mínimo bem feito. Dê pequenos passos no seu dia a dia que você vai sentir a melhora e você vai conseguir sair disso. Lembra, você já passou por isso outras vezes, você já viveu esse episódio outras vezes, você já passou por momentos ruins na sua vida outras vezes. Esse episódio não vai te matar, esse momento não vai te levar embora. Lembre que você sempre consegue se renovar e sair desse marasmo, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui pra isso, gente, pra ser amiga de vocês, pra mostrar da minha vida, mostrar dos meus pensamentos e desvendar esse caos
junto com vocês, mostrar que vocês não estão sozinhas. Obrigada por ter assistido e lembre, a mudança da sua vida mora nos pequenos passos que você dá agora.